isso é uma coisa que pouco seller gosta de escutar. E assim, você não vai mudar o Mercado Livre, meu querido. Você quer vender no Mercado Livre, você vai ter que aceitar o que ele quer. A pré-venda ela é muito fácil, né? O cliente já chegou até seu anúncio, tudo é lindo, maravilhoso. Eu acho que você conquista o cliente na pós-venda. Então é ter esse treinamento, né, de atendimento, saber atender, estar disponível para o cliente, talvez trabalhar numa imagem, entender o algoritmo do Marketplace, é trabalhar totalmente toda a ferramenta, né, que o Marketplace disponibiliza. E quanto mais você estiver ali trabalhando, mais relevante o seu anúncio também vai se tornando, né? Fala pessoal, tudo bem? Guilherme aqui, eu tô com a queridíssima Fran, tá? Aqui a gente vai, hoje, né, nesse episódio do Pode Vender, a gente vai puxar algumas coisas que a Fran levantou aí do grupo de sellers, né, Fran? Só me apresentando, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Tô nervosa, é meu primeiro podcast, então tô um pouco tensa, mas fico feliz porque é um assunto que a gente trabalha todos os dias, né? A nossa rotina, a gente que tá ali na operação, com contato com os clientes, então a gente consegue entender um pouco mais a dor dos sellers, né? Enfim, de todo mundo, assim, a dificuldade que ele enfrenta, os desafios do dia a dia, então acho que isso é muito bacana, vai ser uma troca bem legal. Eu participo de alguns grupos, né, de e-commerce, de sellers de marketplaces e pedi também para levantar uns tópicos legais aqui para a gente bater um papo bem legal. Perfeito. E aí, o primeiro não poderia ser diferente, né? Guerra de preços, briga de preços. Eu vou falar que, assim, eu participo de vários grupos e eu fiz uma mensagem e mandei em todos. Esse tópico foi unânime. Era o primeiro da lista, principalmente depois da pandemia, né? Essa concorrência de preço, as pessoas não viam o varejo online, né, como uma oportunidade, tiveram que aprender, muita gente teve que aprender a vender online, e hoje tá crescendo, ele viu um potencial. Antes o Marketplace e vender online para alguns clientes era um plano B, né, era uma renda extra. Exatamente. Era uma renda extra. O antigo OLX, né? O Mercado Livre já chegou desse Chegou. Teve pessoas que já receberam tijolo, né? Muito tempo. Então ainda existe as pessoas um pouco, né, com receio de vender online. E a guerra de preço acontece porque muita gente está crescendo agora, né? E com a pandemia, eu falo que a pandemia trouxe dois lados, né? Um lado muito bom desse crescimento, né? Hoje, eu estava lendo até uma reportagem do Sebrae, 2024, a gente teve, da população brasileira, 64% efetuando compras online, o que é muito bom, né? A gente já teve menos da metade, então isso é muito legal. Só que a gente chega num ponto onde distribuidor começa a vender em marketplace, então ele consegue uma margem muito boa. Empresas muito grandes vendendo e tem um poder aquisitivo, né? Em volume. Sim, consegue uma condição de compra melhor, compra em volume, então tem uma margem um pouco menor. Então hoje existe uma guerra, principalmente por causa do buy box, né? A pessoa precisa estar atenta a isso. É o que aparece primeiro no Mercado Livre, por exemplo. Sim. A Amazon é o único que aparece. Exatamente, né? Mas aí você chega com o distribuidor, importador, o pequeno e médio, né? Ali a empresa, ela não tem muito fôlego, né? Então, ela tem que reduzir margem, mas ela ainda precisa pensar no fluxo de caixa dela. Porque tem os custos, né? Ferramentas... Aluguel E tudo mais. Exato. Então, é muito difícil. Eu falo que é um desafio diário, assim, pro pequeno e pro médio porte, né? Até pro grande, dependendo também. Porque o que a gente já pegou de cliente grande, que não sabe precificar, que fatura esse é o maior erro hoje, né? Acontece muito, né? A ideia não é a gente vender a qualquer preço. Eu acho que a gente também, né? Claro, existe a guerra de preços, né? Eu concordo totalmente, é uma coisa muito sangrenta, mas eu não imagino que isso é a principal dificuldade, eu acho que a principal barreira do seller. Pensar, putz, eu vou ter que concorrer ali com pessoas ali muito grandes. Mas todo mundo esquece que o grande já foi pequeno um dia. E ainda tem mercado para isso, né? O Gabriel, nosso CEO, ele fala bastante de que o Brasil ainda é muito jovem na venda, né? Então, se a gente chegar perto da China, a gente tem mais que dobrar o mercado de marketplace. Então, tem lugar para todo mundo e nem chegou na metade ainda, né?
E como o Mercado Livre, os marketplaces de modo geral, eles começaram a tomar conta da venda física, eu acho que a venda física ela vai começar a morrer, obviamente, né? Normal, era da tecnologia. Até pelo alcance, né? Exatamente. Olha o quanto você pode vender, Você né? conseguiu comprar no Nordeste uma coisa que você não tem aqui em São Paulo, ou qualquer coisa do tipo. Mas, ainda assim, as pessoas nessa transição sentem uma grande dificuldade de ter confiança, né? Um preço barato não necessariamente é uma boa oportunidade. Não. Ainda assim, temos alguns golpes. A gente entende que ainda tem brasileiro que cai no golpe do ar-condicionado. Mas tem outros pontos que também são relevantes, assim, né? Ele é muito relevante para o anúncio. Uhum. É o que a gente sempre trata na Vendex, isso é uma coisa muito importante, que a gente sempre trabalha com os clientes, é crescer de uma maneira saudável. Uhum. Né? Isso é um ponto muito bacana. Não basta só o crescimento, né? A gente vai crescer saudável para que ele tenha, né, o fluxo e que ele continue crescendo, né? Sim. Isso é essa escadinha. Uhum. Quando a gente fala Mas tem que começar pequeno. Sim, vai exatamente. comprar 100 produtos e 100 de estoque cada um. Não, e muitas vezes você não vai conseguir talvez chegar no melhor preço, mas a gente pode pensar em alguns diferenciais. É aí que você tem que dar esse poder também de convencimento para o cliente. Sim, o desejo, trazer aquele desejo. Exatamente. Né? Talvez trabalhar numa imagem, entender o algoritmo do marketplace para evitar tantas perguntas. Então, é trabalhar totalmente toda a ferramenta, né, que o marketplace disponibiliza. E quanto mais você estiver ali trabalhando, mais relevante o seu anúncio também vai se tornando, né? Perfeito. Ainda mais na era digital, o pessoal do TikTok gosta de imagem. Então, as imagens têm que estar perfeitas. O clipe também. E tudo mais. Minha descrição é maravilhosa. Cara, se o cara desceu até a descrição, ele já tá comprando. Então, não vai ser isso que vai ser. Eu tava lendo uma outra reportagem, né? Porque eu leio bastante sobre isso também. Do Serasa fazendo talvez uma retrospectiva do final do ano. E falando que hoje, os brasileiros, eles efetuam compra por impulso. Sim. Então, se o seu cliente já chegou na sua descrição, maravilhoso, porque muitas vezes a pessoa que compra online, ela é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que quer receber o quanto antes, então ele compra muitas vezes por impulso, porque ele vê na rua, vai pesquisar na internet, vê mais barato e já efetua a compra. Uhum. Né? Então ele faz essa compra muito rápido, então quanto mais informação tiver o seu anúncio e fácil acesso a essa informação, melhor ele vai ser para converter. E aí você já deu o gancho da parte de logística que o pessoal levantou, né? Atraso na entrega é uma reclamação constante. O que tá por trás disso? É bem difícil e reflexível. Tem coisas que a gente não tem acesso, né, Fran? Não. Principalmente, assim, eu vou colocar primeiro o envio próprio, depois a gente pode até falar de cada envio. Uhum. Hoje também os sellers, eles ficam muito em função do marketplace, né? Às vezes ele tem a entrega, a coleta, né? Acontece muitas vezes a gente ter cliente com tudo pronto e a coleta não passa na data. Uhum. Então isso atrasa o envio, atrasa o prazo de entrega e mexe acaba no indicador, afeta as métricas. A gente já teve caso do cliente assim, para não perder numa segunda-feira e um ponto de coleta e deixar a encomenda. Milhares porque simplesmente a transportadora não passou. Então acho que é um desafio assim, é sempre uma coisa nova, né, todo dia. Quando eu e o Gui, trabalhamos muito juntos e quando a gente pensa na parte estratégica da semana, né, dos gestores ali, a gente sempre deixa um tempinho, né, Gui? Para uma emergência, porque todo dia é uma caixinha de surpresa. É isso, mas eu acho que o seller ele tem que trabalhar muito com as ferramentas. De novo, aproveitar as ferramentas que o Marketplace tem. Sim. Né? É ter o full, é ter o flex. Isso ganha relevância no seu anúncio e você tem também ali um prazo de entrega diferenciado. Uhum. Não, e sem falar que você tem uma outra via de entrega. Se a coleta não passou, beleza, eu tenho full. Exatamente. Se eu não tenho full, eu tenho flex. Né? Então, assim, quanto mais você tiver essa variedade, né, em tese você tem menos problemas com erros e tudo mais. Exatamente. Né? E assim, a coleta um dia passa, outro dia não passa. São mudanças. Mudanças vão existir. Eu acho que isso é uma coisa que pouco seller gosta de escutar, que assim, você não vai mudar o Mercado Livre, meu querido. Se você quer vender no Mercado Livre, você vai ter que aceitar o que ele quer. Comissões, taxas, esquece, você tem que realmente... Eu escutei uma frase até nesses grupos que eu achei sensacional, que ele falava assim, você tem que saber jogar esse jogo. Então não adianta você querer mudar as regras,
é seguir o que tem ali e tentar aproveitar ao máximo. Uhum. Você aproveitando o máximo dali, o canal, né, o marketplace, ele também tá entendendo que você também tá querendo, você tá engajado para estar ali, e isso vai ser um trabalho em conjunto. Certo. E essas mudanças, como que a gente faz para não ser pego de surpresa? Porque essa foi uma pergunta bem constante, né? No grupo. Eu acho que é acompanhar mesmo, Muda. sempre as redes sociais dos canais, estar atento a todas as mudanças. Influencers também, né? A Vindex também, a gente Sim, manda com bastante coisa. certeza. Eu acho que assim, acompanhar tudo, né? Nem que seja 5, 10 minutos por dia, ver também as notificações que você recebe no canal. Muitas vezes está lá no sininho, a gente passa aquela mensagem, põe como tudo lida e nunca presta atenção. Tá atento, né? Sim. Todas as novidades e tudo que tá ali disponível para você. Ser seller não é simplesmente só vender, né? Ser vendedor não é só vender. Se o Gustavo não pudesse se aprimorar, ele ia vender daqui 20 anos a mesma coisa que vendeu hoje? Não tem como. Então, é atualização sempre, não tem como. Então, se você acha que você só vai vender, também você não vai só vender. Tem parte chata de ficar vendo notícia, vai ter chato de você ficar fazendo conta matemática. Não tem como. Não tem segredo. E a parte mais difícil é a conciliação, né? Exatamente, exatamente. Porque no final, o que vale é lucro no bolso, né? Exatamente. Não adianta nada. E sem falar que tem outras ferramentas que ajudam bastante o seller, né? A gente cita várias, a gente fala do Avante Pro, que é uma puta ferramenta que a gente ajuda para análise. Tem outras empresas, né, que tem certos softwares que ajudam bastante, a Seconds ajuda bastante. Eu tô falando, não são parceiros nossos, mas assim, é um mercado tão grande que a gente consegue compartilhar esse mercado, mesmo sendo concorrentes, né? Então, tem várias outras empresas, tem o Edman, que pode ajudar você a saber. Nubimetrics. Tem Nubimetrics, tem, cara, coisa pra caramba. Então, e é bacana fuçar também, é bacana ter essas ferramentas, fuçar essas ferramentas, né? Ali ele traz, às vezes, taxa de conversão por categoria, isso é muito legal para você ver o que tá crescendo, né? O que dá para trabalhar. Perfeito. E se atualizar também, né? Perfeito. E aí, outro ponto que pegou bastante, que eu acho que é legal a gente falar. A parte de anúncio, que a gente já comentou, né? Acho que eu vou até pular essa parte, tá? CRM e atendimento que fideliza. A gente já falou um pouco sobre, né, a loja física e como ser bem atendido ajuda a fidelizar e levar você para um site, por exemplo. Eu vou falar assim, eu trabalho com e-commerce já tem 11 anos, estou indo por quase 12 anos, e eu vou falar que a pré-venda ela é muito fácil, né? O cliente já chegou até seu anúncio, tudo é lindo, maravilhoso. Eu acho que você conquista o cliente na pós-venda. Então, é ter esse treinamento, né, de atendimento, saber atender, estar disponível para o cliente. Existem ferramentas, a gente às vezes pega cliente que não responde em tempo hábil um chat. Né? Às vezes é um final de semana, deixe mensagens programadas, deixa a mensagem avisando o horário de atendimento para não deixar o cliente esperando. É aquilo, o cliente hoje, ele é imediatista. Né? Se você demorar muito tempo para responder, ele vai procurar outro anúncio e vai comprar em outro lugar. E a gente volta naquele primeiro ponto, né? Sobre preço. Será que é preço ou é ser bem atendido? É um conjunto. Né? Logística, se você for ter o seu produto amanhã, o preço pode ser maior, mas você quer aquele produtinho. Claro, a gente. Quem não compra pela internet fica super ansioso, a gente fica contando os dias, né? E você receber um bilhetinho, pô, eu vou lá avaliar o brinde que não esteja, né, vinculado no anúncio, mas de repente você abre a caixa e recebe um brinde, é sensacional. Mas eu falo que tem outras coisas que também vão ganhando os olhos do usuário, né, assim, do cliente. Quando ele vai procurar um produto, ele basicamente às vezes olha reputação do cliente, do vendedor. Né? Se você Isso é uma bola de neve, né? Quando tá com tudo em dia, cara, é esse cliente que eu vou comprar. Se tiver no full, então, melhor ainda. Eu nem vi preço. Eu vou falar parcela, então vai. Pois é, eu vou falar que o full já me ajudou bastante, assim, de esquecer presente de aniversário, comprar no dia de chegar e se for. Isso porque a gente não é de São Paulo, senão teria o Flex também. Exatamente. Né? E quem usa os dois, gente, se você não usa Flex, é da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, tudo mais, tá perdendo dinheiro, tá perdendo visibilidade pra caramba. E full, então, nem se fala. Esquece. Né? E assim, outra coisa como seller, que eu acho que é bem legal quando a gente fala, né, de fidelizar o cliente, né, CRM, que a gente fala bastante de site, mas CRM também funciona no marketplace, né? Porque, pô, você tem lá um produto recorrente. Eu vou falar de um cliente nosso ali do Empório, né? Todo mês, um cliente compra lá um Ramon de 15 quilos, assim, ó, 5 mil reais. Todo mês, no Mercado Livre. Todo mês a mesma pessoa.
pô, o cara já me conhece, sabe que eu entrego bem, Conhece o produto, a qualidade, ainda mais um qualidade. produto diferente, né? Exatamente. Pô, por que que eu não vou lá nos meus dados, vejo se eu acho o endereço desse cara, mandar um mimo pra ele, né? Se eu já tenho o telefone dele, já sei onde as coisas eu consigo, talvez ali no CNPJ já encontra esse cara, porque normalmente são restaurantes ou Sim, CNPJs. eu acho que alimento tem tanta possibilidade também, né? Como esse cliente, é talvez dar uma amostra de outro item que pode casar com esse item que ele Sim, compra. Então, sim. fazer com que ele experimente outras coisas, tenha novas experiências para que ele Uhum, consuma mais, sim. né? Ele já conseguiu fidelizar um cliente, que é muito difícil hoje em marketplace você de fato conseguir fidelizar ele. Num pool de É, sellers que tem um monte de coisas. exatamente. Então, ler os dados também é muito importante, cara. Porque assim, o futuro, né, para um seller, claro que é ter seu próprio site, né? Mas para você trazer fluxo para o seu próprio site, você tem que fazer tráfego, você vai ter que panfletar, né? Que é o caso de fazer, né, o ads e tudo, né? E usar também essa estratégia dentro do marketplace para levar essa pessoa para fora. É a única forma. Você não vai conseguir, não faça isso de jeito nenhum. Colocar lá no chat, entra no meu site, manda o Pix. Pelo amor de Deus, vocês vão perder sua conta, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, utilize estratégias para levar para o seu site, porque, voltando a falar no Gabriel Casco, ele fala sempre em nossos vídeos, o site, ele é nosso melhor amigo. E para ser melhor amigo, ele precisa passar dificuldades para ter aí um momento próspero, E o né? legal do site é que assim, muitas vezes as pessoas compram em marketplace, mas acaba procurando o site para encontrar e ver se tem outras promoções, se as condições são um pouco, né, condição de pagamento, ou um preço diferenciado, se consegue ali um cupom de desconto. Então você tem a oportunidade de Quem talvez não levar, gosta de um descontinho, pois né? é, desconto, frete grátis enche, né? Enche No o full. olho assim. Então é uma oportunidade que você tem de talvez levar esse cliente para o seu site. Uhum. E até o full, se for produto barato, você tem lá, 70, até 79, com mais, né, alguns produtos do full, fica grátis, pô. Então não é só para ticket médio alto, é para todo mundo. Que eu já vi pessoas que não mandam pro full porque é ticket médio baixo. Você já viu isso, né? Sim, Você sabe o que eu tô já falando. vi. A gente tá na briga até hoje, né? Então, assim, esse é um papo mais curto, mas eu acho que é legal a gente trazer também esses pontos dos sellers, né, que falam com a gente direto nos grupos que vocês falaram. Se vocês gostaram, a gente pode trazer mais, né, Fran? Sim, Esse ó, a episódio gente pode também virar. aceita sugestões, podem comentar aqui assuntos tópicos, a gente pode trazer também coisas do nosso dia a dia, algumas dicas também. Sim, e É, a gente vai estar escutando vocês, porque assim, esse episódio foi rápido, quase uma pílula aí do que a gente trabalha e vê de sellers entrando, né? E de pessoas até que não são sellers nossos da Vendex. Que, querendo ou não, assim, a gente tem o propósito de ajudar as pessoas independente do nosso trabalho, né? é aquilo que a gente sempre fala, tem espaço para todo mundo, é muito difícil e nada melhor do que compartilhar, né, as nossas dificuldades, quem sabe ajudar uma outra pessoa, essa outra pessoa também consegue nos ajudar, então essa troca, né? Perfeito. Se você gostou então desse papo rápido aqui sobre as dores dos sellers, a gente vai trazer mais. Curta o vídeo, compartilha aí com o seu amigo seller que tem esses mesmos problemas e até o próximo episódio.